Olá a todos, sejam bem-vindos a essa apresentação, onde eu irei falar sobre os métodos de extrapolação paramétricos de previsão de vida e influência. Eu sou Daniel Chernow, aluno da professora Daniele Reis, que conduz a disciplina de fluência em metais e ligas metálicas do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Materiais da Universidade Federal de São Paulo. Inicialmente, eu trago o cronograma da apresentação, onde irei dizer qual foi o artigo de referência para balizar a minha apresentação. Trarei a introdução e objetivos definidos pelo autor, a revisão da literatura, materiais e métodos, os resultados, a discussão dos mesmos e os dois artigos de referência. Bem, basicamente a gente tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 ela se chama Correlação, tração a quente e fluência para o cobre comercialmente puro. Parte 1, relações entre tensão, taxa de deformação, tempo de ruptura e temperatura. Esse artigo ele foi a referência para que nós chegássemos a esse que em instantes vou discorrer sobre, que é a equivalência entre dados de tração a quente e fluência para o cobre comercial puro. Parte 2, análise por diferentes metodologias de parametrização. Escrito pelo professor Levi Bueno e o seu colaborador Caio Dias. Temos aqui como palavra-chave a tração a quente, a fluência, a correlação e a parametrização. Bem, na introdução e definição dos objetivos, os autores eles colocam o seguinte: e o objetivo seria a correlação entre os dados de tração a quente com os de ruptura por fluência no cobre policristalino comercialmente puro. E para isso são utilizados alguns parâmetros ou relações. Então, por exemplo, nós teríamos a relação de Norton, a relação de Arrhenius e a relação de Monkman-Grant. Então, nesse último caso, por exemplo, nós temos a taxa mínima de fluência obtida no ensaio de tração, que é utilizada para estimar o tempo de ruptura da fluência. E é utilizada essa equação, onde o m ele é um expoente de valor próximo a 1 e o k é a constante de Monkman-Grant. Existe a possibilidade de parametrização conjunta dos dados segundo diferentes procedimentos de análise. Por exemplo, estamos falando de Larson-Miller, Orr-Sharp-Dorn, Mason-Sukop e Mason-Haffert. A maneira de se aplicar o critério na conversão de dados de tração a quente para a fluência ela é melhor discorrida na parte 1 do trabalho que é citado. Então, na revisão da bibliografia, da literatura, nós vamos ter a referência de métodos de extrapolação paramétricos. Neste trabalho foram utilizados 4, e eles utilizam equações que relacionam a temperatura e o tempo de ruptura para análise de dados de fluência. Essa é uma contribuição muito interessante, mas, de qualquer modo, o que nós poderíamos imaginar é o seguinte: esses métodos eles são aplicados de modo a obter resultados mais rápidos, ou seja, utilizando o ensaio de tração a quente, que acaba sendo mais rápido do que os ensaios de fluência. Então, essas correlações que são criadas, essa extrapolação feita de forma paramétrica, ela tem a finalidade de trazer para nós as referências de vida útil de metais que são submetidos a altas temperaturas
em operação, em trabalho, e a gente pode obter isso de uma forma mais rápida. Então, a definição dos parâmetros ela vai se basear na linearidade e padrão de disposição dos pontos de isotensão em gráficos. Para isso, utilizaríamos dois tipos. Um deles seria o log do tempo de ruptura versus a temperatura, e uma segunda situação, onde nós também teríamos o log do tempo de ruptura versus o inverso da temperatura. Então, esses diferentes métodos, eles surgem pelas hipóteses de paralelismo ou convergência de linhas de isotensão. Bem, já citei os nomes de cada um deles e o que a gente vai verificar são algumas expressões. Então, o P representa parâmetro, nós temos o T maiúsculo, que representa a temperatura, isso em graus Kelvin, então temperatura absoluta, e os parâmetros. Então, por exemplo, no método de Larson-Miller, nós temos esse C que corresponde ao parâmetro desta metodologia. Quando nós avançarmos aqui para o método de Orr-Scherb-Dorn, o A seria a constante, o TR vai ser para nós o tempo de ruptura, tá bem? E cada um desses métodos acaba apresentando as suas próprias constantes. Só lembrando que o P representa parâmetro. E esses são os gráficos gerados por cada um desses métodos. Então, anteriormente foi dito o seguinte, que os diferentes métodos eles surgem pelas hipóteses de paralelismo ou convergência de linhas de isotensão. Ou seja, aqui a gente tem a convergência, aqui a gente tem paralelismo, convergência e paralelismo dessas linhas de isotensão. Estamos falando de tensões de mesma intensidade. Então, todos os quatro métodos eles são explorados e a gente vai entender como é que isso se desenvolveu. Então, em termos de materiais utilizados, nós temos o cobre comercialmente puro, que foi trefilado, com estrutura de grãos alongados por encruamento. Esse material ele foi recozido a 600 graus por 1 hora, com resfriamento rápido ao ar, sofrendo recristalização e crescimento de grão. Ele exibiu uma estrutura granular equiaxial com tamanho médio de grão de 80 micrômetros. Os corpos de prova, tanto para o ensaio de tração quanto para a fluência, eram com as mesmas dimensões, de formato cilíndrico, com rosca nas extremidades M8 por 1,25 de passo e dimensões nominais no seu comprimento útil de diâmetro 4 e comprimento igual a 16 milímetros. Os ensaios de tração que foram conduzidos foram realizados às temperaturas de 300, 350, 400, 450 e 500 graus Celsius, com velocidades de ensaio de 0,01, 0,8 e 20 milímetros por minuto, que corresponderam a taxas de deformação nominais médias na ordem de 1 vezes 10 a menos 5, 8,3 vezes 10 a menos 4 e 0,0208 1 sobre segundo ou segundo a menos 1. No caso dos ensaios de fluência, eles foram realizados na modalidade de carga constante, variando de 7,5 a 60 megapascal de tensão. Foram aplicados 10 diferentes níveis de temperatura
saindo de 250 a 525, totalizando 21 ensaios. Então, empregou-se um conjunto de 10 máquinas da marca STM, modelo MF1000, e nós já partimos para a apresentação dos resultados. Então, o que foram feitos? Foi aplicada uma correlação, ou seja, os dados de tração a quente com os dados de fluência. Isso gerou um gráfico do log da tensão versus o log do tempo de ruptura. Então, cada uma dessas linhas tem uma identificação distinta. Então, a gente tem o FL de fluência e o TQ de tração a quente. Então, nós temos as demonstrações, por exemplo, a 300 graus do ensaio de fluência e também a 300 graus o ensaio de tração a quente, gerando um comportamento que é indicado pelo professor Levy como sendo a queda da resistência com o tempo de ruptura de tração a quente, versus a fluência. Tá bem? Também foram realizados a traçagem de outros gráficos. Então, nesse caso, nós temos o quê? 6 linhas de isotensão, ou seja, mesma tensão, nos planos que representam o log do tempo de ruptura versus o inverso da temperatura. E com isso a gente obtém o cálculo das constantes para cada uma das metodologias. Seria a média dos pontos de interseção e de inclinação das retas de isotensão, que foi apresentado anteriormente. Então, nesse primeiro gráfico da figura 13 do artigo, nós temos a traçagem desses diagramas pensando na determinação das constantes dos métodos de Larson-Miller e Orr-Cherdor. Na sequência, nós temos um outro diagrama que também foi construído para levantar as constantes dos métodos Manson-Sukop e Manson-Haffert. Tá bem? Agora vamos ao entendimento, no que diz respeito aos resultados. Então, nós obtivemos uma curva de referência, nós temos os dados de fluência e os dados de tração a quente, com a sua respectiva equação e também o parâmetro de correlação. Então, a gente tem uma expressão do ponto focal médio do conjunto de linhas de isotensão no eixo Y. Os dados de fluência, para esse caso, que é a curva paramétrica de Larson-Miller, com uma constante obtida de 6,585. Esses dados de tração a quente, que são os azuis, eles se apresentam de forma dispersas, alinhados segundo as diferentes temperaturas utilizadas nos testes, já apresentado anteriormente. E o coeficiente de correlação, nesse caso, não foi tão satisfatório, segundo a visão dos autores, apresentando um valor de R quadrado de 0,9668. Na sequência, nós temos a curva paramétrica de Orr-Cherdor com o parâmetro A, equivalente a 5.267,6. Então, nós temos uma correspondência ao paralelismo médio das linhas de isotensão e a racionalização dos dois conjuntos de dados sendo apresentado de forma satisfatória, com R quadrado, coeficiente de correlação, de 0,9859. Então, a gente já observa um comportamento com menos dispersão do que foi apresentado pelo método anterior.
Chegando à figura 7, a gente tem a curva paramétrica de Mason-Sukop, com B equivalente a menos 0,0126, também com uma boa racionalização dos dois conjuntos e o coeficiente de correlação satisfatória. Tá? Chegando à figura de número 8, que a gente tem um pequeno problema na formatação, e nesse caso a gente tem o cálculo da intersecção média com o eixo y. Então, eu tenho um valor de TR, o asterisco 9,687, o valor de T asterisco é considerado como sendo zero, e a gente tem uma excelente racionalização dos conjuntos e o coeficiente de correlação também apresentando um valor satisfatório. Bem, vamos discutir os resultados. Então, primeiramente, o autor ele coloca que o gráfico da queda de resistência com o tempo mostrado na figura 2 indica ótima concordância entre os dados de tração a quente e os dados de fluência em todos os níveis de temperatura. Este é um resultado importante, pois irá indicar que os dados de tração a quente são totalmente compatíveis com os de ruptura por fluência, pensando no material aplicado que foi o cobre comercialmente puro. Tanto os grupos de dados de tração a quente como de fluência apresentam um grau mínimo de dispersão, sendo excelente o grau de compatibilidade entre os dois tipos de dados. Dessa forma, a gente tem a apresentação de cada um dos parâmetros, assim como do coeficiente de correlação, e o que a gente vai observar vai ser o seguinte, que os métodos de Orr, Cherdour e Mason-Sukop, eles se mostraram bastante eficazes, eles produziram uma certa dispersão nos dados de tração a quente, acompanhada por uma ótima racionalização dos dados de fluência. O método Mason-Haffer apresentou os melhores resultados entre os 4 métodos investigados. Bem, eu trago também a relação das duas bibliografias, tanto da parte 1 do trabalho, e sugiro a leitura, e a parte 2 que acabou de ser apresentada. Dessa forma, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo e finalizo por agora.